Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? A palavra se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu gostaria que todos entrassem e ouvissem a palavra, por gentileza. Vaninha, me ajuda lá. Aproveitando que a sua irmã chegou, vamos ouvir a palavra, porque a palavra vai fazer efeito. Amém, igreja? Eu quero que todos ouçam a palavra, igreja. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor, e eu quero que todos ouçam. Se a irmã chegou bem na hora da palavra, é porque Deus quer falar com a irmã. A irmã vai poder ficar? A irmã vai poder ficar ou a irmã está com pressa? Não, mas eu comecei agora. Pode entrar, o bispo também ouça a palavra, porque a palavra é para edificar a igreja toda, até o bispo. Até o bispo tem que sentar. Cadê o bispo? Eu vou voltar. Eu acabei de começar a palavra, você estava apontando aí, viu, irmã? E a palavra para mim é poderosa, igreja. O que está me deixando de pé é a palavra. E se eu aprendi, eu não vou deixar vocês perder, não. Vocês vão ouvir a mensagem, amém? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali, se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-o a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, a palavra diz, né? Com todo o cuidado, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se faça por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. E pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Pode se assentar, igreja? A palavra de Deus aqui está dizendo que Eliseu estava sempre indo para uma cidade com o nome de Sunem. Toda vez que Eliseu passava por aquele caminho, aquela mulher rica via aquele santo homem de Deus. Um certo dia, essa mulher chamou esse homem para comer pão. Ela o reteve. A palavra de Deus diz que ela segurou. Ela não deixou ele passar. Ela mandou ele entrar e ofereceu comida para o profeta. A mulher rica, ela oferece e ele vai embora.
ali com certeza oraram, cultuaram, comeram e ele foi embora. Mas o profeta sempre passava por aquele local, a palavra de Deus vai dizer. E teve um dia que a mulher rica disse para o seu esposo: eu vejo que este homem é um grande homem de Deus, é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto. Por quê? Toda vez que Eliseu passava por lá, ele ia comer pão na casa da mulher, porque a mulher já tinha retido ele uma vez. E quando você faz amizade com uma pessoa, você sabe que você pode ir lá, que ele vai sempre te receber de braços abertos. Então, Eliseu, quando passava por ali, ele já sabia que podia contar com aquela mulher para saciar a sua fome. Porque a vida do profeta, igreja, ela é cheia de milagres, mas a vida do profeta não é fácil. Muitas das vezes o profeta não tem o que comer. E Eliseu não era diferente. Eliseu passava por ali de barriga vazia e ele falava: eu vou lá na casa daquela mulher rica, porque ela tem, ela me recebe bem, eu vou lá. Chegou um dia que a mulher fala para o seu esposo: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Ela não se contentou em dar só pão para o homem de Deus. Ela disse para o seu esposo: vamos fazer para ele um quarto. Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Para que serve o candeeiro? Para dar a luz, para ter luz, né? Que naquela época não tinha energia. Então a mulher quis tratar o profeta com todo o carinho, com todas as honras do profeta, porque ela sentiu que aquele homem de fato era um homem de Deus. Então o profeta, ele sempre está junto de um servo, um moço mais novo, para ensinar. O profeta, ele nunca anda sozinho. Ele sempre tem do lado alguém que ele está ensinando para ficar no lugar dele. O homem de Deus nunca anda sozinho, ele sempre está ensinando alguém. Então, igreja, muitas das vezes você que está começando agora, Pai Senhor, pastor, entra, fica à vontade, vamos ouvir a palavra, começou agora. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela começa na obra do Senhor, ela não se contenta em ir sozinha para a igreja. Ela sempre quer chamar alguém para ir com ela, para estar do lado dela, para instruir ela, para formar ela. Aquilo que você sabe para você pode ser pouco, mas para uma amiga que você trouxer vai ser muita coisa. Você vai dar força para esse amigo, para essa amiga. E Eliseu cuidava desse jovem Geazi. Então o que Geazi fez? Eliseu chama Geazi e pergunta para Geazi: vai lá e chama essa mulher rica que nos hospedou, construiu esse quarto para nos abrigar quando a gente passar por Sunem. Pergunta para ela o que ela quer do profeta. Se ela quer que eu converse com o rei do país para estender a mão a ela em alguma causa que ela não ganhou. O que ela precisa, Geazi? Vai lá e pergunta para ela o que ela quer que a gente faça por ela. Porque ela tem nos ajudado, ela tem feito o melhor para nós, Geazi. O que nós vamos fazer de bom para essa mulher? A gente tem que fazer alguma coisa para ela, porque ela tem nos tratado com tanta honra. Construiu um quarto para nós. A gente tem que fazer algo, porque o homem de Deus, a igreja, quando você faz algo para o homem de Deus, o homem de Deus, ele fica incomodado. Quando você estende a mão para o homem de Deus, ele quer fazer algo por você. Às vezes você pensa, é um homem comum, é um homem qualquer, não, é um santo homem de Deus, a qual Deus levanta para orar por você, para interceder por você. E não foi diferente. Aquela mulher estava ajudando um santo homem de Deus, e o santo homem de Deus queria fazer algo por aquela mulher. E aí Geazi, o jovem, falou: ela é rica, ela tem tudo, ela não precisa de nada. Mas Eliseu, ela não tem filho. Ou seja, o dinheiro não poderia dar filho àquela mulher, por ela ser estéril. E pior ainda, seu marido, Eliseu, já é velho. Ou seja, tá murcho, não vai fazer filho. Se você não orar, não vai sair filho ali. Então, vamos orar para
que ela tenha um filho. Aí quando Eliseu manda chamar a mulher e trazer a mulher, porque aí o jovem já tinha falado qual era o problema dela, ela fala: daqui a tal tempo, daqui um ano, você estará com seus filhos nos braços, com seu filho nos seus braços. A palavra do santo homem de Deus, ela não cai no chão. Quando você estende a mão para o homem de Deus, o homem de Deus, ele toma a sua dor, ele ali, ele intercede, ele ora, e a palavra dele não cai no chão, porque Deus ouve o homem, a mulher de Deus. Então você que está começando na presença de Deus, podem não darem nada por você, mas se você é uma santa serva de Deus, uma santa mulher de Deus, pode ter certeza, a sua oração para Deus tem muito em seus efeitos. Então aconteceu que Eliseu manda chamar a mulher e fala: você vai ter um filho daqui a esse tempo, daqui um ano você vai estar com esse filho nos braços. Mas o que a mulher rica fala para o profeta? Não mintas a mim. Como que uma mulher de Deus, de cara com um homem de Deus, fala: você está mentindo, você é mentiroso? Por que levou essa mulher a falar isso para o profeta? Porque já tinha passado muitos homens que se dizia ser de Deus, que revelava para ela, pelos interesses, por ela ser rica, que ela ia ter um homem, um filho. Mas não aconteceu, com nenhum não aconteceu o milagre. Profetizava na vida dela: você vai ter um filho. E aí ela já não acreditava mais. E é onde ela falou: santo homem de Deus, não mintas a mim, não mintas a tua serva. Por quê? Porque já muitos homens que se diziam homem de Deus profetizou que ela teria um filho e ela não engravidou, ela não teve. Porque não é todos, igreja, que Deus ouve, mas Deus ouvia a oração de Eliseu, por ele ser de verdade um homem de Deus. Muitas pessoas têm sido frustradas em muitos lugares, porque a pessoa não busca a direção de Deus, ela não serve a Deus da forma que agrada a Deus, e aí ela vai para segurar a pessoa, ela fala: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o que você está pedindo vai acontecer, e não acontece nada. A pessoa fica frustrada, a pessoa abandona Deus, abandona a igreja, abandona a presença de Deus, por achar que Deus prometeu e não fez. O que Deus promete, Ele cumpre quando vem de Deus na sua vida. Deus não é homem para que minta e nem é homem para que se arrependa. Se Ele fala, Ele cumpre. Se a palavra que sair da boca do homem de Deus, se for de Deus, ela se cumprirá. E assim se cumpriu na vida daquela mulher. No prazo de um ano, ela com o filho nos braços. O filho cresce, igreja. A história continua, mas eu vou falar para você porque não dá tempo de ler. E para você entender e que Deus venha falar com você através dessa leitura. O tempo passa, o menino cresce. O menino está lá no campo trabalhando com seu pai. Dá uma dor de cabeça muito forte no menino. E o menino, com aquela dor, o pai fala: leva para a mãe. Porque é sempre assim, né? Se tem um problema, chama a mãe. Tem o pai. Mas o pai, ele fica totalmente sem saber o que fazer. Leva para a mãe. É a mãe que socorre. É a mãe que tem fé. É a mãe que ora. É a mãe que busca. Então o pai manda levar o menino para a mãe. Chega lá, o menino cai de joelho nos pés da mãe. E a mãe orando de joelhos ali com o menino até, a Bíblia vai dizer, até o meio-dia. Salmo 91 vai falar do espírito da mortandade que assola ao meio-dia. Meio-dia é um horário onde o espírito da morte acompanha muitas pessoas para poder levar embora, matar. Pode ir nos hospitais que vocês têm diagnóstico. Meio-dia. Você vai no boletim do hospital para saber. Muitas das vezes o boletim sai meio-dia. Verdade ou mentira, igreja? Só quem não teve gente doente no hospital. Meio-dia costuma dar o boletim do estado daquela pessoa. Se viveu, se está no quarto ou se morreu. Meio-dia sai o boletim do hospital. E meio-dia
dia nessa história vai acontecer que o menino morre. O menino está morto nos pés daquela mulher que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha casa, tinha posição, mas perdeu a promessa. O menino se encontrava morto. Mas você pensa que ela esqueceu quem fez a promessa? Você nunca esquece quem faz a promessa na sua vida, não é o homem, é Deus. Deus fez a promessa que ela iria ter um filho. A promessa não veio dela, a promessa veio de Deus através do homem de Deus. O que ela faz? Ela pede para o marido dela albardar o camelo para ir até o homem de Deus. Arruma o camelo, coloca a minha bagagem que eu estou indo lá. Ela larga o menino, ela põe o menino lá no quarto de Eliseu. Aquele quartinho que ela fez para o profeta, ela põe o filho lá. Olha a fé dessa mulher. Ela coloca o menino lá no quarto, manda albardar o camelo e sai em busca de quem? De quem fez a promessa, o homem de Deus. Porque a palavra do homem de Deus não pode cair na sua vida. Se ele falou, tem que cumprir. Ela pega e chega lá. Quando Eliseu avista a mulher sunamita vindo de longe, Eliseu fala para o moço, para Geazi: lá está vindo a sunamita, a mulher, vai até ela, ao encontro dela, pergunta se está bem com o marido dela. Olha o que o profeta fala. O profeta, o homem de Deus, quando ele é de verdade, ele se preocupa com você e com a sua família. Eliseu manda Geazi perguntar se o marido está bem, se ela está bem, se o filho está bem. Quando Geazi chega perto da mulher, ele pergunta: tá tudo bem com teu marido, com teu filho, com a senhora? O que ela fala? Tá tudo bem. Meu Deus. Você não tem que falar da situação que está a sua casa, o seu problema, a sua situação com qualquer um. Você tem que falar para o homem de Deus, a qual você um dia chegou nele. É com ele que você tem que falar. Porque você falar o seu problema para qualquer um não vai resolver o teu problema. A mulher rica fala para o servo do profeta: vai tudo bem. E sabe por que muitas das vezes dá tudo errado na sua vida? Porque quando aparece um problema, você já logo vai contando para toda a igreja: ah, irmão, ora por mim. Ora por mim porque está passando isso e está passando aquilo. Só que você não conhece corações. Você não sabe quem é com você e quem não é com você. Pode ser que esse que você falou do teu problema, ao invés de orar, vai comemorar a sua derrota. Vai comemorar o estado que você está de fracasso. Então a mulher não conta. Ela fala: vai tudo bem. E é assim que você, mulher de Deus, tem que suceder a partir de hoje. Ainda que sua casa estiver de ponta cabeça, quando vir alguém na sua vida que não é de Deus, o que você tem que falar? Vai tudo bem. Não é diferente. Eu estava passando luto e o pastor veio no meu portão. Eu não estava mais fazendo a tarde da bênção. Eu pedi para ele orar por mim. Eu peguei e falei: pastor, eu estou assim, assim, assado. Ele orou no outra quarta-feira. Eu já comecei a tarde da bênção. E é Deus que trouxe ele aqui. Porque quando você fala do teu problema para alguém que vai de fato orar por você, interceder por você, tem resultado, tem milagre e tem vitória. E aquela mulher não conta o problema para qualquer um. Você, a partir de hoje, não vai mais contar, mulher de Deus, o seu problema para qualquer um. Aí ela se aproxima do profeta. Quando ela chega perto do profeta, a Bíblia vai dizer que aquela mulher cai nos pés de Eliseu e chora. E chora amargamente. Quando o Geazi vem tirar ela de perto do profeta: não, sai daí, você não vai ficar chorando em cima do profeta, não. Eliseu pega e fala para o Geazi: deixa ela porque ela está amargurada. Deus amargurou a alma dela, mas Deus não me revelou. Nem tudo o profeta vai saber o que se passa na sua vida. A Bíblia vai dizer que Eliseu falou: Deus não me falou o que estava acontecendo com aquela mulher. Tem coisas que Deus fala e mostra para o profeta. Mas nesse caso, Deus não mostrou para o Eliseu que o filho estava morto. E a palavra saiu dele: deixa ela chorar. E ali ela chorou. Aí o profeta
pede para o menino ir na frente, ele pega o bordão dele, o bordão, é um cordão, né? Aqui não tem cordão, mas representando um cordão. O Eliseu pega e manda o menino, que ele está formando como profeta, para que ele venha agir a fé dele, porque o menino que está aprendendo tem que aprender a ter fé. Então Eliseu pega, manda Geazi, está aqui o meu bordão, vai lá no quarto onde está o menino, coloca o meu bordão lá, o menino viveu, o menino vai viver, mas não acontece nada. Aí a mulher, aí o profeta fala para a mulher: eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar na hora mais difícil que você está enfrentando. Eu vou ficar com você até você ter a tua vitória. Muitas das vezes a pessoa ela abandona o homem de Deus. Ela abandona o profeta por causa que aparece o problema. Aparece o problema na vida dela e ela abandona. Ela fala: foi ele que falou, mas deu tudo errado. Aí morreu. Ele falou que ia ter um menino, mas o menino morreu, está morto. Abandona. Mas essa mulher não abandonou. Ela foi atrás e ela falou: eu não vou te largar. Enquanto meu filho não reviver, eu vou ficar aqui do teu lado. E ele falou: eu não vou te abandonar. O homem de Deus não abandona ninguém. Muitas das vezes é a pessoa que abandona o homem de Deus. Ela não acredita. Porque o problema vem para você duvidar do teu milagre. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que eles vão aonde está o menino. Eliseu chega lá, tira todo mundo do quarto, ele sobe até o quarto e ele deita sobre o menino. A Bíblia vai dizer que ele deita sobre o menino e ora amargamente a Deus. Fala: Senhor, volta a vida do menino. Porque, igreja, o que é a vida do profeta? O profeta muitas das vezes não tem pão para comer. E muitas das vezes quem vai dar o pão para o profeta é o povo, através do dízimo e da oferta. É o povo que abençoa o homem de Deus. Deus permite a prova na vida do profeta, mas através da humilhação que o profeta às vezes até passa, os milagres e os maiores milagres acontecem através da humilhação que o profeta passa. Então Eliseu deita sobre o menino e o menino acorda. O menino vive. Para quem já estava morto, não tinha mais jeito. Geazi voltou, falou: está morto, não aconteceu nada com esse bordão aqui. Você mandou eu levar o bordão lá, mas está morto. Porque o que é para você fazer, não é eu que vou fazer. O que é para eu fazer, é eu que tenho que fazer. O que é para você fazer, é você que tem que fazer. Às vezes você pega: pastor, você não foi na casa daquela irmã que estava precisando de oração, mas às vezes Deus estava precisando da tua oração. Aquela mulher precisava era da tua oração, da tua fé, do teu milagre. E você às vezes achou que quem tinha que ir era o pastor, quem tinha que ir era a missionária, quem tinha que ir era o obreiro. Mas se Deus te levantou, e se você de fato é uma mulher e um homem de Deus, Deus ele ouve a tua oração. Você não tem que ficar esperando a oração de ninguém. Você tem que acreditar naquilo que você é para Deus. Deus está levantando aqui nessa tarde missionárias, mulheres de Deus, que vai colocar a mão e o enfermo vai levantar. O enfermo vai ser curado. Mas se você pegar essa palavra e entender que o profeta, ele forma o homem de Deus que está do lado. O profeta, ele não é profeta só para ele ser profeta. O profeta está ali para outro ser usado também. Mas é eu com a minha fé e é você com a sua fé. Geazi não estava com a fé suficiente para ressuscitar o menino. Mas se você usar a sua fé, você não vai precisar de pastor, de ninguém. Você vai precisar de Deus, da sua fidelidade, da sua santidade. Porque a Bíblia fala: santo homem de Deus. Você tem que ser uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, para que Deus ouça a sua oração. Então aquele menino revive e o milagre acontece. E sabe o que a mulher fala? Agora eu sei que tu és um santo homem de Deus. Eu vou ler aqui 2 Reis, capítulo 4, versículo 36 e 37. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho
veio e saiu. Então, igreja, quando o homem de Deus profetiza na sua vida um milagre, não duvide, porque o inimigo ele vai até colocar um problema para você falar: homem de Deus, nada. Quantas pessoas já passaram por aqui e foram embora porque o problema chegou na vida do pastor ou na pastora, ou na igreja ou na vida dele, e pegou e abandonou o rebanho, abandonou a igreja, porque falou: de Deus nada. Se fosse de Deus não estava morto, se fosse de Deus não estava passando luta, se fosse de Deus não estava com o armário vazio. Mas Deus está trazendo abundância nessa tarde. Armários que vão estar transbordantes, armários que vai estar cheio de alimento. Você vai estar com a sua chave do carro nas mãos, você vai estar com a chave da sua casa, porque esses que não acreditam que você é homem de Deus, porque a morte chegou, o problema chegou, vai ver o milagre acontecer na minha e na sua vida. Eles vão ver, porque a promessa quem fez foi Deus, e Deus não volta atrás com a promessa. Mas o povo está duvidando, e o povo está perdendo não só bens materiais que Deus tinha para entregar, está perdendo o que é mais precioso, a salvação eterna das suas almas. Porque eu vou encerrar aqui, igreja, porque por mais que Deus me dê carro, por mais que Deus me dê casa, por mais que Deus me dê vestes, nada se compara ao que tem preparado para aqueles que o amam. Nunca abandona a Jesus por causa da luta que você enfrenta ou está enfrentando, igreja. Porque a promessa é que vamos morar com Ele. Ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ele tem morada para mim, para você. Mas as pessoas estão abandonando Jesus por causa da morte que chega, por causa do problema que chega. Ela fala: eu não vou mais na igreja, eu não vou na igreja hoje. Hoje que eu ensaiei a noite inteira, preparei um louvor, aconteceu essa tragédia, hoje eu não vou, deixa para outro dia. Nunca faça isso, igreja. Vai congregar, vai para a casa do Senhor. Assim como essa sunamita não duvidou, ela foi fiel e ela buscou o seu milagre até o fim. Ela disse: eu não pedi, foi Deus que deu, e eu quero meu filho vivo e não morto. Então você tem que dizer: a minha vida não vai ficar morta, porque eu conheci aquele que vive, aquele que morreu mas ressuscitou, está vivo para que eu tenha vitória e glorifique o teu santo nome. Amém, igreja? E através do seu testemunho muitas vidas serão ganhas. Assim eu agradeço a minha oportunidade, que Deus tenha falado em nome de Jesus.